Uma conclusão sobre aquela questão da saída do samsara, Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, Namastê, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre a morte no budismo, tá? É interessante que o budismo vê a morte de uma forma diferente, né? No cristianismo, morte é aquele momento que o corpo para de funcionar. Mas no budismo, a gente medita em cima de três mortes. Existe três níveis de morte, né? A primeira morte é essa morte física, do corpo físico, que o coração para de bater, né? E você vai de encontro ao desconhecido, e você tem que, do ponto de vista da cultura oriental, passar a vida inteira se preparando, né? Principalmente os indianos falam assim, depois dos 49 anos, que é 7 vezes 7, o sétimo ciclo se completa. Então, a partir de 49 anos, o indiano começa a se preparar para morrer. Primeiro começa a preparar para quem vai ficar seus bens, começa a se desapegar das coisas materiais, começa a levar uma vida mais meditativa, mais espiritual, pelo menos no fim, né? Então, assim, ele começa a se preocupar mais com a vida espiritual a partir dos 49 anos, que é 7 vezes 7, porque você tem 7 fases da vida. Os 7 primeiros anos da infância, dos 7 aos 14 a adolescência, dos 14 ao 21, para eles é a idade de casar, né? Eles casam muito cedo, do 21 ao 28 é a idade de prosperar, do 28 ao 35 é a idade de não sei o que, do 35 ao 42, né? A idade de, sei lá, criar os filhos, de 42 a 49 terminar de criar e depois já se preparar para morrer. Isso na cabeça do indiano é uma coisa muito... Eles são muito escravizados por essa coisa da família, né? Mas assim, isso não vem ao caso, costumes indianos, mas a gente pensa que a morte final é essa morte física. Mas no Buda ele fala que a gente morre a cada segundo, porque você é um conjunto de células que está constantemente se reciclando, você tem uma troca de ar pela respiração, que está constantemente mudando. A cada minuto você respira um ar novo. Esse ar está cheio de vírus, bactérias, elementos, né? E que você tem uma mente também, que está nascendo e morrendo a cada segundo. Ela está cada segundo, produzindo novos pensamentos. Se você tentar lembrar o que você pensou há 20 minutos atrás, você não lembra. Tenta lembrar, o que você estava pensando há 20 minutos atrás, exatamente? O que você comeu segunda-feira da semana passada? Né? Dificilmente você vai lembrar. Só se for uma coisa muito inesquecível. Então a mente ela está constantemente, né? A gente não pensa nisso, mas a mente ela não é uma pedra, ela é um rio, ou seja, ela está em fluxo constante. A gente está constantemente fluindo, né? Tanto na mente como no corpo, como nas células, como o tempo que te empurra inexoravelmente para o futuro. Na verdade não existe tempo, na verdade o que existe é sequência. Isso é uma coisa muito interessante. Os físicos estão começando a descobrir que essa coisa de viajar no tempo não tem como, porque você na verdade não existe sequer um tempo. Só existe uma sequência de coisas que vão se sucedendo, né, à medida que o universo se expande, que o universo se modifica, né? É a entropia, quer dizer, a entropia significa assim, a mudança, o crescimento da complexidade das coisas, de uma bola de luz, que era o Big Bang, até toda essa variedade que existe no universo e muitas outras coisas que vão surgindo. Então assim, o universo vai se tornando cada vez mais complexo e a gente vai registrando, né, com as nossas mentes ou com nossos registros akáshicos, né, tudo que tá se passando na história do universo e você entende isso como tempo, né? Como história. É a história que a sua memória lembra. Não havendo consciência para lembrar a história, não tem passado. Quer dizer, você não consegue ir para a época da Cleópatra. Eu particularmente não acredito, né? Eu acredito que existe só o registro daquilo, o registro na memória de quem viveu. Que se existem almas imortais, existem almas que estavam lá e que viram, né? Então elas não envelhecem. A gente quando falece, quando morre, passa a não sentir tédio, porque o tempo não existe nesse estado espiritual. Então hoje, ou 10 mil anos atrás, é a mesma coisa. Nesse sentido é possível lembrar o tempo, viajar no tempo, comunicar o que aconteceu. Mas não é possível você reverter como se fosse uma fita. Antigamente tinha fita cassete ou DVD que você ia seguindo para frente e para trás. Ou mesmo hoje quando você vai no YouTube, você pega aquela barrinha vermelha, vai para frente e vai para trás. Mas aquilo não é o tempo. Na verdade o tempo está sempre indo para frente, nunca para trás, né? Portanto, a morte, né?
a gente tem a morte segundo a segundo, ou milésimo de segundo a milésimo de segundo, ou minuto a minuto, como queira, respiração a respiração. Você tem um frame dessa eternidade que está passando e que nunca mais vai voltar. Por isso que no budismo a gente fala assim, um rio, se você se banhar num rio, nunca será o mesmo rio, porque embora pareça o mesmo leito, a água é outra, né? Se alguém colocar detergente ou veneno na água, ele vai passar, né? E vai envenenar todas as pessoas, peixes e tudo mais. Depois vai correr uma água limpa, depois pode correr uma água suja de novo, né? Por quê? Porque o rio é fluxo. Então o budismo ele fala muito dessa coisa de que a vida é um fluxo, não é uma coisa como a gente imagina, a gente entende, não é? A nossa mente tenta engessar o tempo, falar assim, naquela época, naquela fase, né? Mas na verdade não existe aquela fase, só existe um grande fluxo de mudanças e vai mudando tanto que depois você já não se reconhece mais, né? Por exemplo, o que você era como era criança, o que você gostava quando você tinha 10 anos de idade, você não gosta mais, ou gosta de algumas poucas coisas, né? Porque teve o fluxo que foi modificando. Por isso que o Buda falava que a gente não tinha uma alma fixa, né? Que ele não tinha uma alma permanente, não tinha uma alma que sobrevivia, né? Esse é um conceito muito radical dele, que ele chamava de anatta, a não alma, ou seja, de que a gente tinha, que a gente na verdade só ia experimentando, que a gente na verdade é mais como uma lente que vai filmando as coisas, e não uma entidade que cria. A gente é mais uma entidade receptora do que uma entidade criadora de existência, de consciência. É o contrário dessa coisa de física quântica que tem hoje em dia, que você faz você modifica o universo, não sei o quê, que é uma grande balela. A gente, na verdade, passa muito mais pelo que os outros fazem a gente passar do que o mundo faz a gente passar, do que o que você determina que seja. Claro que você tem uma margem de escolha, né? Mas esse conceito ocidental de que você determina o destino é bastante furado, né? Por exemplo, se eu pudesse definir meu destino, eu gostaria de rejuvenescer, emagrecer, queria estar na Europa, entendeu? Então, outra coisa, né? Não é tão simples, né? Na verdade, a gente é guiado pelos acontecimentos que vão rolando, né? Como um rolo compressor, e vão te jogando para frente cada vez mais. Eu pelo menos vejo assim, vejo de uma maneira mais oriental. E existe no budismo uma coisa muito interessante, que é a terceira morte, né? Que é essa sim, que é o nirvana. O nirvana é morte. O nirvana é a morte da alma. O nirvana é quando a alma ela se dissolve. Ela se torna um com o universo, ela perde aquele conceito de eu sou, né? Para simplesmente estar, né? Que a gente fala assim, a gota voltou ao oceano, a xícara se quebrou e a água voltou ao oceano. Porque a xícara é a nossa identidade, é o nosso ego. Eu sou Chico, você é Maria, José, Star Sharon, Jesus, Buda, Maomé, Nietzsche, você, todas as identidades, né? Todas as pessoas do mundo, né? Simples ou sofisticadas ou inteligentes ou não, elas são xícaras, né? Que indicam um conteúdo. Quando você quebra a xícara, aquela energia se dissolve no universo e para de sofrer. E esse parar de sofrer significa o não vento, não mais os ventos do universo, né? Dos acontecimentos. Então é nirvana, sem vento, ou seja, parado, estático, né? Fundido ao universo, integrado ao universo, não mais reativo, não mais reagindo ao universo. É um conceito muito até triste, na verdade, né? De que você passar por tudo isso ao longo de sucessivas vidas, bilhões de anos, entendeu? Para chegar e depois se desfazer, né? Como você pegar uma barra de chocolate e jogar no calor e aquela barra vira uma manteiga, e você joga outras barras e aquilo vira lá uma gosma. Então é isso que todo mundo seria no fim, né? Talvez você não concorde com isso, talvez você não aceite isso, né? Não é obrigado a aceitar, mas é uma maneira oriental de se ver, entendeu? A maneira budista de se ver, né? Porque o Buda era diferente do hinduísmo, porque ele falava do fim das reencarnações, né? Ele falava da possibilidade de você deliberadamente se desapegar de todas as coisas para chegar mais rápido nesse estado, né?
Será que as pessoas querem chegar nesse estado? Né? Provavelmente acho que muita gente não gostaria de chegar a isso, de se tornar de entrar no Nirvana, se é isso que ele está falando, né? Muita gente, como tem banda Nirvana, né? Muitas pessoas pensam que Nirvana é se drogar, tomar LSD, ficar doidão, ficar naquele estado, né? Que é quando se toma, pessoas que tomam heroína ou metadona, sei lá, drogas muito fortes, opiáceos, né? E elas ficam naquele estado de indiferença suprema, que não é o Nirvana. Mas é que não é um falso Nirvana, porque aquilo acaba, né? A pessoa precisa tomar de novo. Agora, o verdadeiro Nirvana seria essa paz, né? Dita paz, sem retorno ao mundo de sofrimento, né? Esse seria o verdadeiro Nirvana irreversível. O verdadeiro mesmo só pode, o que a gente chama de Parinibbana, né? O Paranirvana, só pode ser atingido quando você tem essa perfeição espiritual tal de que você já não mais reage a nada, né, do universo. Entendeu? Será que você quer isso? Não sei se eu quero, né? Tá? Mas essa coisa de sair da roda do samsara, que é entrar no nirvana e tal, e as pessoas começam a falar meio levianamente por aí, me deixa puto essa coisa de falar assim, vou sair da roda do samsara só porque eu gosto de animais, ou porque eu sou uma pessoa caridosa, então eu já mereci sair do ciclo das reencarnações, vou sair da roda do samsara. Nananina, não. Não é assim. Leva bilhões de anos para sair da roda do samsara, pelo menos no conceito oriental, tá? Então se a gente vai usar o termo, vamos usar certo, né? Eu pelo menos, entendeu? Eu aconselho, existem boas casas budistas, boas casas de movimentos aí indianos e budistas tal, para explicar para vocês que o samsara não é uma coisinha simplesmente da terra ou do ser humano, né? Porque as pessoas pensam que simplesmente que samsara é simplesmente reencarnar, né? Com os parentes que você não gosta, com as pessoas que são seus inimigos e que você está preso na roda do samsara. Não, é muito mais além disso. Pelo simples fato de existir e pelo simples fato de você ansiar alguma coisa até boa, você na verdade está no samsara, você está rodando no universo, entendeu? Não importa o que você faça. É muito louco, né? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.